Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Perfeito, sou professor do curso de especialização em ortodontia da Neoaplique e hoje eu vou discutir um assunto muito importante, que é a prevenção de maloclusão. Fazendo um gancho com esse momento de pandemia do coronavírus que estamos passando, onde muito ouvimos falar de métodos preventivos, uso de máscara, higienizar bem as mãos, distanciamento social, eu quero discutir com vocês sobre medidas preventivas para a maloclusão, como a ortopedia funcional dos maxilares pode agir nesse processo, uma vez que cerca de 80% das crianças de 2 a 6 anos já apresentam algum tipo de maloclusão. Mas antes de falar sobre ações preventivas para a maloclusão, é importante entendermos alguns conceitos. Primeiro, vamos discutir o que é prevenção. Prevenção é o ato de se antecipar a determinado problema, com o intuito de impedir que ele aconteça. Prevenir a instalação de uma maloclusão é influir no desenvolvimento da criança, antecipando ações no intuito de evitar que ela aconteça. Outro conceito importante para entendermos as medidas preventivas é o que é uma maloclusão. Vários são os conceitos descritos na literatura. Vamos encontrar, por exemplo, Profit dizer que maloclusão é uma alteração no encaixe e na posição dos dentes. Já Bjorn conceitua como uma alteração de crescimento e desenvolvimento do osso, onde não existe um crescimento compensatório. E em uma visão mais ampla do problema, temos Moss falando que maloclusão é o resultado de um desvio morfofuncional de natureza biofísico do aparelho mastigatório. Ou seja, quando enxergamos arcadas com dentes tortos, sem espaço, mandíbulas retrognatas, prognatas ou com desvio lateral, isso significa que os ossos maxilares e mandibulares não se desenvolveram de uma forma adequada e suficiente para que os dentes coubessem nas arcadas, ou que a mandíbula e maxila não desenvolveram de uma forma a estabelecerem entre si uma correta normo-oclusão ou classe 1. E para fechar esses conceitos que vão nos ajudar a entender o assunto desse nosso bate-papo, precisamos saber o que é a ortopedia funcional dos maxilares. A ortopedia funcional dos maxilares é a especialidade da odontologia que tem como objetivo remover interferências indesejáveis que podem comprometer o correto crescimento e desenvolvimento do sistema mastigatório. A ortopedia funcional dos maxilares age diretamente no sistema neuromuscular, tendo como reflexos estímulos que orientam o correto desenvolvimento do tecido ósseo. Entrando agora nos métodos preventivos para a maloclusão, eu vou fazer uma pergunta. Quando vocês acham que devemos nos preocupar com a possível instalação de uma maloclusão nas crianças? A resposta é quando o bebê está dentro da barriga da mãe, no período intrauterino. Nessa fase, o feto inicia a execução de funções bucais básicas, como por exemplo, a deglutição, a sucção. O feto começa a adquirir uma determinada postura mandibular. E nessa fase é muito importante que a futura mamãe tenha uma dieta saudável, com sabores variados, rica em verduras, frutas, legumes, pois isso vai fazer com que o filho tenha facilidade para aceitar esse tipo de alimento na dieta. Mais à frente eu vou falar de mastigação. E a mastigação de alimentos duros, secos e fibrosos vai favorecer o correto desenvolvimento da oclusão. Ao nascer, o bebê tem uma relação de classe 2 da mandíbula. Todo bebê nasce com retrognatismo mandibular. Isso porque o cérebro desenvolve muito no período intrauterino, levando a ATM para uma relação mais posterior em relação à maxila, e junto com a ATM, vem com ela a mandíbula. Essa relação de classe 2 deve ser corrigida através da amamentação. O aleitamento materno, além de vários benefícios para o bebê, como por exemplo, proteção imunológica, nutrição, estreitamento de laços entre a mãe e o filho, também estimula a correção dessa disproposição mandibular,
além de estimular a respiração nasal, bem como a deglutição. A ordenha é realizada durante a amamentação, quando os músculos levam a mandíbula para anterior e posterior, os côndilos são ativados, estimulando o crescimento da mandíbula como um todo, corrigindo a classe 2. Quero ressaltar, para maior compreensão de todos, a lei de Wolff, o fisiologista alemão do ano de 1892, que diz que o tecido ósseo tem a sua forma definida pela carga exercida sobre sua estrutura durante a função. O aleitamento materno deve ser exclusivo durante, no mínimo, os primeiros 6 meses de vida do bebê. Após esse período, inicia-se a introdução de outros alimentos na dieta do bebê. Eu já disse que o osso tem sua forma definida pela pressão exercida sobre ele. Sendo assim, quanto maior a força mastigatória imprimida na maxila pela mandíbula durante a mastigação, maior o estímulo que esse osso vai sofrer. Portanto, não se deve oferecer alimentos triturados para o bebê, e sim iniciar essa inserção de novos alimentos de forma a estimular a mastigação, com alimentos raspados, levemente amassados, e ir evoluindo para alimentos picados normalmente, tal como os adultos. Procurar inserir na dieta alimentos duros, secos e fibrosos para estimular a mastigação e conduzir os maxilares para um tamanho e forma correta, para que, à medida que os dentes forem erupcionando, encontrarem espaços adequados para se posicionarem. Uma dieta consistente irá levar a uma mastigação bilateral com movimentos amplos de trabalho e balanceio. Isso estabelecerá uma oclusão com adequados overbite, overjet, com arco tipo 1 de Balme, onde a dentadura decídua apresenta diastemas na região anterior, superior e inferior. Devemos evitar ou controlar o uso prolongado de mamadeira, bico e chupeta, pois esses artifícios não estimulam adequadamente o sistema mastigatório e alteram as forças musculares que agem sobre os ossos, podendo levar a alterações nesse tecido, culminando em posições dentais desfavoráveis. A respiração nasal também é extremamente importante. Hábitos adequados de higiene desde cedo devem ser estabelecidos para evitar perda precoce de dentes. Concluindo, a futura mamãe, desde a gestação, deve ter uma dieta bem diversificada, para que o filho tenha uma adaptação do paladar facilitada ao contato com sabores variados. Alimentação exclusiva no peito por no mínimo 6 meses, podendo aumentar esse período para até 2 anos. Durante a amamentação, a mãe também deve ter uma dieta diversificada. Não introduzir alimentos triturados à nova dieta quando o bebê for saindo do peito. Iniciar com alimentos raspados e ir aumentando o tamanho gradualmente, a fim de estimular a mastigação. Inserir alimentos duros, secos e fibrosos na dieta da criança e manter até o final do período de erupção de todos os dentes permanentes na arcada. A mastigação estimula o crescimento dos maxilares, favorecendo assim uma correta oclusão. Controlar o uso de bico, chupeta, mamadeira, dar preferência para copos infantis e muita atenção ao bebê. Ficar atento com o padrão respiratório, ele não pode de hipótese alguma ser oral. Dieta deve ser pobre em açúcar para evitar cáries, porque isso pode levar à perda de dentes e alterar a oclusão em desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso direct, que vou buscar esclarecer a todas as dúvidas. Um forte abraço e venham para a Neoaplique.